no momento em que entra em campo o time do Palmeiras. Vem aí todo de verde o Palmeiras. Também viveu momentos estranhos no campeonato, liderou boa parte da competição e agora já está só cumprindo tabela. O Palmeiras em campo, a sua torcida em menor número, mas presente, saudando o time. E a gente vê agora como vem a equipe do Flamengo, como está escalado pelo Carlos Alberto Torres o Flamengo para esse jogo. Declarações dos jogadores: é tão importante quanto uma final de campeonato. Júlio César no gol, número 1. A defesa com Alessandro 2, Juan 3, número 4 Fernando, número 6 Cássio. Meio campo tem 5 Jorginho, 9 Rocha, número 7 Beto, número 10 Petkovic. Na frente, número 8 Reinaldo, número 11 Edilson, os artilheiros do time da temporada. E, no entanto, há alguns jogos não conseguem marcar. Esse é o time do Flamengo, o mesmo time da Mercosul. Em campo já está o Palmeiras. Palmeiras que promete mudanças para a temporada do ano que vem. Palmeiras que deve ter muita gente saindo, outros chegando. Palmeiras que liderou o campeonato, fez 13 rodadas ótimas e 13 rodadas péssimas. Chega à 27ª, desclassificado. Com um time com alguns desfalques, mas também com voltas para a equipe do Márcio Araújo. O Palmeiras, Mauro Taliaferri. Voltam a equipe, Kleber, o goleiro Marcos e também o volante Fernando. Está de volta a equipe do Palmeiras. No meio de campo, o desfalque principal da equipe é o Meia Lopes, que se machucou na sexta-feira. No lugar dele entra Tite. Com isso, o Palmeiras terá 4 jogadores de marcação no meio de campo. Kleber. A festa aumenta aqui em Juiz de Fora. O barulho é grande. São os fogos que recebem o Flamengo. Carlos Alberto Torres, o técnico, entrando em campo. E é um exemplo para que esses jogadores do Flamengo sigam. Um jogador que foi brilhante dentro do campo, foi vencedor, foi campeão do mundo e capitão da seleção brasileira. E certamente tem muito a passar para eles. Como teve o Zagallo ao longo do tempo que passou no Flamengo, em determinado instante não se sentiu mais em condições de tocar o grupo. São esses os jogadores que vão fazer a torcida do Flamengo hoje sorrir aliviada ou chorar muito amargo, porque a equipe do Flamengo vive aí na linha tênue entre permanecer na primeira divisão e cair para a segunda divisão. Ela é recebida com muito entusiasmo. Vamos ver como vai jogar o adversário do Flamengo, como está escalado o Palmeiras pelo técnico Márcio Araújo. O Palmeiras que também vai ter hoje o Márcio Araújo pela última vez dirigindo o time. Ele volta à função de coordenador. Marcos no gol, número 1. A defesa tem Arce 2, Alexandre 3, Leonardo 4, Misso número 6. No meio, Fernando 8, Tite, número 5, Magrão, 11 e Claudecir, que era do São Caetano e volta a ser titular, número 10. Na frente, Munhoz, 7, Fábio Júnior, número 9. Esse é o time do Palmeiras. A gente deixa sempre na internet uma pergunta para você que se liga na Globo e navega pela internet sobre o resultado do jogo, o que você pensa quanto ao favoritismo de cada equipe para essa partida. Veja o que deu nesse jogo. O empate ficou com 4%. A equipe do Palmeiras teve 37% dos votos como favorito para o jogo. E o Flamengo com 59%. Esse é o resultado. Sérgio Noronha, a torcida do Flamengo esse ano sorriu bastante, mas também chorou muito. O que você acha que hoje acontece? Enxugamos as lágrimas ou a moçada tem muito a penar? Olha, é mais importante que uma final do campeonato, de qualquer campeonato, porque é impensável o Flamengo na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Para o torcedor do Flamengo, então, isso é impensável. Então, hoje o Flamengo joga tudo. É mais importante do que o título. É mais importante que o título estadual. É mais importante da Copa dos Campeões. Por quê? Porque o Flamengo tem que vencer para sair daqui sem depender de resultado algum e se manter na primeira divisão. Joga contra um time, o Palmeiras, que não tem mais nenhuma pretensão, portanto, fica até um pouco mais facilitada a tarefa do Flamengo. E o Flamengo, repito, joga hoje o jogo da sua vida. É isso, um jogo decisivo, mais importante do que qualquer decisão de campeonato. E olha que o time do Flamengo já foi muitas vezes campeão dos mais variados torneios internacionais e nacionais. Jogo que interessa diretamente ao Flamengo, América e Juventude em Belo Horizonte. Partida do América envolvida ali na briga para fugir do rebaixamento. Esse jogo já começou. Aqui o trio de arbitragem para o jogo vem do Rio Grande do Sul. Para apitar a partida entre Flamengo e Palmeiras, Carlos Eugênio Simon, que está aí com o Fernando e o Beto, os capitães dos times. José Carlos Oliveira e Altemir Hausmann, também gaúchos, são os assistentes. A escolha é daquele Renato Marcia, que em teoria vem sendo considerado o melhor juiz do futebol brasileiro. Vai ficar de olho nele, né?
Boa tarde, Kleber. Boa tarde, amigos da Rede Globo. Para um jogo tenso, nervoso, que envolve, inclusive, a possibilidade, né? Teórica, pelo menos, de desclassificação, de rebaixamento do clube mais popular do Brasil. Nada melhor que indicação daquele que é considerado hoje o principal árbitro do futebol brasileiro. Ou seja, tudo que aconteça dentro do campo vai ser com absoluta isenção dentro da lei do jogo, né? E com que, independente de qualquer resultado, sabe-se que é uma arbitragem equidistante aos interesses de Flamengo e Palmeiras. Acima de tudo, que vença o melhor futebol. Kleber. Boa sorte para o Simon. Começou também Gama e Botafogo de Ribeirão. Outro jogo que interessa para a equipe do Flamengo. E o clima antes do jogo? Os jogadores, a adrenalina, a tensão. Torcida quer 11 heróis aí correndo e suando o tempo todo. Torcida do Palmeiras quer uma despedida digna. Os repórteres Renato Ribeiro e Mauro Taliaferri conferem esse clima minutos antes do início da partida. Vamos ouvir aqui o Carlos Alberto Torres. Ele conversou 1 a 1 com todos os jogadores depois que o time entrou em campo. Vai ganhar, hoje mais do que nunca. Como se fosse uma decisão de campeonato hoje, né? É um jogo decisivo, não é uma decisão de campeonato. Nós gostaríamos de estar decidindo um campeonato hoje. É um jogo decisivo, os jogadores estão conscientizados disso e vamos jogar com aquele espírito rubro-negro. Saber rapidamente do Márcio Araújo por que a escalação de 4 homens de marcação no meio de campo. Não, o Lopes, ele sentiu ele iria jogar e a gente teve dificuldade de ter o armador. O Juninho é um jogador mais de frente, do meio para frente de velocidade, e nós temos jogando com 2 atacantes e seria, você entrar com 3 atacantes de cara seria complicado. E o Flávio é um volante ali, meia, entendeu? Então a gente preferiu pelo menos marcar os 2 homens de frente do Flamengo e dar liberdade para o Arce, para o pessoal jogar. Obrigado, Kleber. Os 2 técnicos falando antes do jogo. O Márcio Araújo, que volta à função de coordenador. O Palmeiras vai contratar um novo treinador para a temporada do ano que vem. E o Carlos Alberto Torres pedindo o espírito rubro-negro dentro de campo hoje com o time do Flamengo. A torcida está fazendo a parte dela. O Vampeta hoje é reserva no time do Flamengo. Em campo, os jogadores que vão decidir o futuro do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Passar uma borracha nessa campanha péssima da temporada, sem, no entanto, esquecer os erros cometidos, as mancadas que foram dadas. A bola está em jogo, está rolando para mais uma decisão na vida do Clube de Regatas do Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Palmeiras está aí participando, cumprindo a sua tabela, e o Flamengo lutando para a sua permanência na primeira divisão do futebol do Brasil. Vai embora o Flamengo com Rocha. Ele faz o lançamento na esquerda buscando o Reinaldo. Veio na marcação o Alexandre, conseguiu tocar na bola e o Palmeiras neutraliza o primeiro lance da equipe do Flamengo. Lembrando que América e Juventude e também o jogo Gama e Botafogo já começaram. Tem também a partida do Santa Cruz, que interessa ao Flamengo. Santa Cruz está jogando em Campinas contra o Guarani. Santos e Vasco começou às 3h30. Todos os outros jogos de hoje começando agora às 4 da tarde. Estamos de olho também lá em cima na tabela. A bolinha pinta na tela, significa que já tem gol na rodada. Momento de tensão ou de alegria? É de alegria para a torcida do Flamengo. Alessandro abre o placar para o Gama. Gama 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Esse jogo já dá para o Flamengo um pouco mais de ar. Mas a história do Flamengo é fazer a dele aqui em Juiz de Fora, independentemente dos outros resultados. Cada vez que essa bolinha pinta na tela, você sabe que tem gol na rodada. A Globo vai mostrar para você no show do intervalo. Tem um show de gols. Toda a definição dos 8 que continuam brigando pelo título, dos 4 que caem. Olha a torcida do Flamengo comemorando aqui em Juiz de Fora o gol do Gama, anunciado agora pelo serviço de som do estádio. Vai embora o time do Flamengo. O Reinaldo pede bola, o Jorginho toca. Faz o giro, Rocha deu no meio para o Reinaldo, ele ficou no chão e o árbitro marca. Falta contra a equipe do Palmeiras. Falta em cima de Reinaldo. O Tite reclama com o Simon, dizendo que não fez a falta. A falta é dentro da meia-lua da grande área. A falta é a um passo da linha frontal da grande área. É uma falta perigosíssima para o goleiro Marcos. Aí mais um gol na rodada. Marcos contra, faz o primeiro gol do Atlético Paranaense contra o Vitória lá em Salvador. O Vitória já não tem nenhuma chance de classificação e o Atlético Paranaense briga com o Fluminense e com o Atlético Mineiro para ficar na segunda posição do campeonato, já que a primeira colocação na fase é do São Caetano e ninguém tira.
Primeiro momento de perigo contra o gol do Palmeiras. Primeiro momento de esperança para o torcedor do Flamengo. Petkovic partiu, bateu pro gol. Marcos faz a defesa. Firme, bem colocado. Segura o goleiro do Palmeiras. Veja aí outra vez a cobrança e a defesa do Marcos. Em relação à falta, ela existiu. Tite toca no tornozelo do jogador Reinaldo, derrubando e foi bem marcado. Nós temos 3 minutos chegando. É o primeiro tempo do jogo. O Palmeiras vai na primeira escapada ao ataque com o Magrão pela direita. Ele faz o cruzamento. A bola era perigosa ali para o meio da área. Voltou. Tentou o chute o Fábio Júnior. Fernando pega o rebote. Bateu pro gol. Ela passa à direita do Júlio César, que acompanhou e viu a bola ir embora. Vamos convidar o amigo ligado na Globo. Olha, gol na rodada, gol do Vasco. Lá em Santos, na Vila Belmiro. Santos 0, Vasco 1. Jogo que começou às 3h30 da tarde. Também jogo de cumprir tabela. Vai partindo a equipe do Flamengo com o Beto. O Petkovic se apresenta. O Beto tentou o lance individual. Mais uma vez ficou no chão. Mais uma falta foi marcada. O Claudecir abre os braços. Está dizendo que não fez nada. Que o jogador do Flamengo, o Beto, se jogou para cima dele. Veja aí o lance. A falta foi marcada. Essa é de uma distância maior. Fernando vai organizar ali a barreira. Vai ser o homem base da barreira do Marcos. Nesse ângulo você tem exatamente a noção da distância. Falta de bastante longe. Petkovic e Beto estão ali colocados para a cobrança. Agora parte o Beto, bate pro gol, Marcos! A de mais longe foi mais perigosa. Pegou firme na bola o Beto. O Marcos espalma, veja aí como cai para o canto esquerdo o goleiro do Palmeiras. Defesa difícil. O Beto chama a torcida para participar. Lamenta que a bola não entrou. A galera do Flamengo grita, canta, torce aqui em Juiz de Fora. Vai para a cobrança do escanteio, Petkovic. O toque de cabeça, a bola vai embora na cabeçada pela linha de fundo. O toque do Reinaldo, só o tiro de meta. Nós vamos então convidar o amigo ligado na Globo, que está navegando pela internet para participar, dar a sua opinião aqui na nossa transmissão. A pergunta é a seguinte, olha, jogador com 3 meses de salários atrasados deve recorrer à justiça para ganhar o passe livre? A gente vai se baseando em exemplos, por exemplo, que aconteceram no Vasco da Gama, o Júnior Baiano, o Juninho Pernambucano, jogadores que foram à justiça e ganharam o passe. No Flamengo agora o Petkovic entrou com essa ação para tentar o passe. Dê a sua opinião, você sabe o endereço da página da Globo. Diga o que você pensa. Empregador tem que pagar. Empregado tem que receber e cumprir a sua função. Dê aí a sua opinião. Vai trabalhando o time do Palmeiras com o Fábio Júnior. O Juan saiu da marcação, o Fábio Júnior recua a bola até o Tite. E ele faz a abertura na direita para o Arce. Disse o Márcio Araújo, o técnico do Palmeiras, para o Mauro Taliaferri antes do jogo. E o Arce vai ter liberdade para atacar. Ele errou o lance. O Flamengo tenta puxar o contra-ataque. Bola na esquerda para o Edilson. O Jorginho ia se aproximando da área, resolveu segurar. Petkovic e Reinaldo ficam lá dentro. O Edilson tentou o passe. Acabou demorando um pouco. Foi bloqueado, dificultou a marcação do Palmeiras, a ação do Edilson. Vai embora o Claudecir, puxando o contra-ataque pelo Palmeiras. Toque do Munhoz para o Fábio Júnior. Tá valendo o jogo. O Arce já abre pela direita. O Fábio Júnior tenta a jogada individual. Foi derrubado pelo Juan. Falta para o Palmeiras cobrar. São 6 minutos. O jogo está 0-0 aqui em Juiz de Fora. Mais uma vez, você acompanhou o lance faltoso do Juan para cima do Fábio Júnior. O Palmeiras tem um ótimo cobrador de falta, que é o paraguaio Arce. O Palmeiras já fez 9 gols de falta nesse Campeonato Brasileiro. 6 deles convertidos pelo Arce. Ele vai partir para a cobrança. Faz sinal também para os seus companheiros. Pode resolver cruzar essa bola. Bateu para o gol, bateu direto. Ela vai pela linha de fundo. É apenas o tiro de meta para o goleiro Júlio César. O Flamengo, além de ganhar do Palmeiras e não depender de ninguém para escapar do rebaixamento, tem hoje, para os torcedores mais supersticiosos, que gostam de estatísticas, tem que quebrar um pequeno tabu. Já faz 7 anos, foram 6 jogos nesse período, que o Flamengo não consegue vencer o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 6 jogos, 3 empates, 3 vitórias do Palmeiras. Em 94, 2-0 para o Flamengo no Maracanã. Foi registrada a última vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Aí o Beto dominando a bola. Passa para o campo de ataque, vai embora.
movimentação do Petkovic, ele tentou o lançamento, chegou solando o Alexandre. Esse é um jogo perigoso, né, Renato Marcília? Exato, ele coloca em risco a integridade física do adversário. Ele não acerta, mas olha lá. Se pega. Uma falta que deve ser cobrada em 2 lances. Não pode haver o tiro direto para o gol, só vale gol se ela, por exemplo, bater na barreira ou bater no goleiro Marcos. Petkovic pode até rolar essa bola para o Beto. Agora há pouco chutou uma de longe o Beto e deu trabalho para o Marcos. 8 minutos. Autorizou o Simon. O Petkovic está reclamando que o Fábio Júnior está muito perto. Ele bateu. Fábio Júnior, depois do primeiro toque, aí o jogador já pode sair e abafar, né, Marcílio? E não precisa nem mais a bola. Atenção. Vamos ver a jogada do Edilson tentando o lance dentro da área. Fez o cruzamento, bola perigosa. Afastou o Alexandre. Quer dizer que não precisa mais a bola percorrer uma distância igual a sua circunferência. Basta que ela se mova e o adversário já pode chegar junto. Vai embora o Flamengo com Jorginho. Alessandro. O Flamengo começa o jogo como precisava começar no campo de ataque. A falta marcada agora do Magrão em cima do Alessandro. E o Alexandre fica no chão. Olha, esse gol que sai na rodada, o gol marcado pelo Adriano. Cruzeiro 1, Internacional 0. É um resultado muito bom para a equipe do... Um resultado muito bom para a equipe do São Paulo. O Grêmio faz 1-0 na Portuguesa. O Grêmio está brigando ainda para conquistar alguma coisa. E o Alexandre, depois dessa bola afastada, acabou ficando com dor ali no braço direito, que ele trombou com o Reinaldo. Foi atendido. Está tudo bem com ele. Bate a falta o Petkovic, bola para dentro da área. Afastou a defesa do Palmeiras. O arremesso lateral ainda do time do Flamengo. O Alessandro vai para a cobrança. O Fernando está lá dentro da área. O Juan também. É o Flamengo na pressão. Domina Petkovic. Bola para o Alessandro. Com o pé esquerdo ele vai fazer o cruzamento. Bateu pelo chão. Facilitou o corte do Claudecir. Beto briga pelo rebote. Ele e o Munhoz. Ganhou o Beto. Munhoz insiste. Tomou a bola. Roubou bem. Dá a chance do Palmeiras armar um contra-ataque do Magrão para o Claudecir. Vai passar como uma flecha ali o Arce. Claudecir jogou a bola no calcanhar do Arce. Voltou para o Claudecir. Munhoz. Rocha se esforçou, conseguiu tomar a bola. Dá no Beto. O time do Flamengo outra vez vai criar a jogada. É o Flamengo partindo para o ataque e o Palmeiras no contra-ataque. Boa bola do Alessandro. Se correr, o Petkovic não consegue pegar. Bom, Sérgio Noronha, começo de jogo. Imagino a torcida do Flamengo gostaria de ver assim o time, né? Partindo para o jogo, indo para o ataque. Tá fazendo aquilo que tem que fazer o Flamengo. Tentar fazer o gol logo do início, resolver a parada, porque o ideal para o Flamengo é realmente vencer, sem pensar o que está acontecendo nos outros jogos. Até agora nos outros jogos que interessam ao Flamengo, o Gama está ganhando do Botafogo de Ribeirão por 1-0. Guarani e Santa Cruz empatando 0-0. E América e Juventude também empatando 0-0. Mais uma rede balançando na rodada do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz faz 1-0 no Guarani. Esse já é um resultado preocupante para a equipe do Flamengo. O Santa Cruz, vencendo esse jogo, vai a 27 pontos. Olha, o Edilson ganha um escanteio. Se o Santa Cruz for a 27 pontos, o Flamengo tem que fazer pelo menos um ponto aqui para também chegar aos 27, porque o Santa Cruz tem um saldo muito negativo, de menos 20 gols, enquanto o Flamengo tem um saldo de menos 15. Quer dizer, o Santa Cruz teria que golear o Guarani em Campinas para não cair e o Flamengo ser rebaixado. Bate escanteio Petkovic. A bola foi muito fechada, a linha de fundo. Tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, sua vida fica mais simples com Itaú Bankline. Resultados parciais da rodada, jogos já com gols. Cruzeiro 1, Internacional 0, Grêmio 1, Portuguesa 0, Vitória 0, Atlético Paranaense 1, Guarani 0, Santa Cruz 1, Gama 1, Botafogo 0. Continua tudo do mesmo jeito até agora. Continuam caindo o Sport, América, Botafogo e Flamengo, e estão se classificando São Paulo e Bahia. Vem embora o time do Palmeiras, a tabela, Claudecir Munhoz. O Fernando sai na cobertura, toca na bola, desvia bem. Jovem de 21 anos, revelado no Flamengo. Se firmou aí como zagueiro central, uma defesa jovem, uma dupla de zaga jovem. Juan tem 22 e o Fernando 21.
protegendo aí o também jovem de 22 anos, goleiro Júlio César. Aí a cara de garoto do Juan. E vem a cobrança de escanteio do Palmeiras. Arce na bola. Subiu o Jorginho para afastar. Completou o Cássio, mas jogou para a entrada da área. Tite domina. Volta a bola na direita para o Arce. Vem mais um cruzamento. Chegou bem o Cássio ali, interceptando a bola do Arce. O Palmeiras fica no campo de ataque com o arremesso lateral. Aí a movimentação do gaúcho Tite. Foi campeão gaúcho pelo Caxias, o Tite. Fernando. Tentou o passe para o Magrão, bateu muito forte na bola. Ainda vem para dividir e ganhar dividido o Tite. Fábio Júnior bateu, a bola explodiu no Fernando. O rebote é do Petkovic. Foi falta em cima dele. Falta cometida pelo Fernando em cima do Petkovic, que tentava puxar o contra-ataque. O Tite foi campeão gaúcho pelo Caxias, treinado pelo Tite, técnico, hoje do Grêmio. O futebol gaúcho que viveu duas temporadas diferentes, né, com o Juventude sendo campeão, depois o Caxias. Agora esse ano o Grêmio voltou a deixar entre o Grenal o título. Mais uma bolinha pintou na tela, tem mais um gol na rodada. Rede balançando, fica todo mundo na expectativa. É time que está brigando para se classificar, é time que está brigando para não cair. Leonardo faz 2-0 para o Cruzeiro contra o Internacional. Deixa o Internacional de Porto Alegre mais longe da vaga. Precisa ganhar o Internacional. A Taliba faz 1-0 para o Coritiba contra a Ponte Preta. A Ponte Preta já está classificada, mas está brigando ali para ficar entre os... Já não consegue mais ficar entre os 4 primeiros. E o Adriano faz 1-0 para o São Paulo contra o Atlético Mineiro. São Paulo vai garantindo com esse resultado a sua vaga na próxima fase. Também sem depender de ninguém, o São Paulo vai se garantindo. São Paulo e Bahia são os times que jogam hoje sem precisar de ninguém, dependendo só deles próprios para conseguirem a classificação. Embora o Flamengo. Juan tentou o lançamento nas costas do Mício para o Alessandro. Deu certo. Alessandro invadiu a área, tocou para o Petkovic. Limpou, vai marcar, bateu para o gol. Perde Petkovic. A grande chance do jogo até agora. Tudo começando num lindo passe do Juan para o Alessandro. Olha como o Petkovic cortou o adversário e pegou mal na bola. Ele foi acossado ali pelo jogador do Palmeiras. Ô Marcília, a chegada ali do Fernando foi normal, na boa, sem nenhuma falta. Não houve falta, não houve a penalidade máxima, houve o azar, né, do Petkovic. Depois dessa jogada belíssima e a bola sai com um palmo na trave, né? São as emoções de uma última rodada, são as emoções de um time acostumado a ganhar títulos que hoje tem que fugir do descenso. Olha, e o caminho do Flamengo é esse aí. Esse lado direito, o Alessandro, descendo, o Pet desce por ali, às vezes o Edilson, como agora. Por ali o Flamengo chega. Agora o Alessandro errou, o Leonardo conseguiu afastar, mas não tem ninguém no ataque do Palmeiras. Vamos chegando com 16 minutos. É o primeiro tempo do jogo. O Flamengo está escapando do rebaixamento com esse resultado, mas é muito cedo, né? Edilson limpou bem, fez o cruzamento, bola perigosa, Arce afasta. Magrão fica com ela. O Flamengo está escapando porque o América está indo para 25 pontos, o Botafogo está ficando com 25, o Santa Cruz está indo a 27, o Flamengo também a 27. O Flamengo se classifica contra não cai, né, contra o Santa Cruz no saldo de gols. Eles empatariam em número de vitórias, mas o Flamengo estaria ficando na primeira divisão pelo saldo de gols. Menos 20, o Santa Cruz está indo para menos 19 e o Flamengo com menos 15. Olha o Fábio Júnior, agora é problema, Fábio Júnior bateu para fora, Júlio César, salva o Flamengo de novo, Júlio César. Acaba machucando o tornozelo direito, o goleiro, veja aí o lance, ó, normal a posição do Fábio Júnior, deu bobeira a zaga, o Fábio Júnior ganhou do Jorginho, driblou o Júlio César, mas o goleiro ainda se esticou todo e conseguiu espalmar essa bola. Ela tinha o caminho do gol no lance do Fábio Júnior. Júlio César, herói de quinta-feira contra o Grêmio, pegando 2 pênaltis lá em Porto Alegre, hoje salva a equipe do Flamengo nesse lance. Para mim, melhor goleiro da competição. Tá bem o Júlio César. Impressionante. Agora, o erro de marcação do Flamengo foi imperdoável.
que a posição do Fábio Júnior era absolutamente normal, perfeito auxiliar ao Temir Halsman. Olha como ele foi e conseguiu a defesa. A defesa do Flamengo já tomou 38 gols e mesmo assim o Júlio César se destaca. Normalmente um time que leva muito gol, que dá muito mole na defesa, o goleiro, quando é bom, como é bom o Júlio César, acaba aparecendo mesmo. Tem hora que não dá pra salvar, né? Júlio César já tá de pé, mancando um pouquinho. Dora no pé direito. Vai pra cobrança de escanteio o Palmeiras com Arce. Lá vem a bola perigosa. Afastou o Fernando. A bola volta no Arce. Aí há mais perigo porque vem de novo o cruzamento. Outra vez o Fernando. Ela tá viva ainda dentro da grande área. Bateu pro gol o Claudecir. A bola foi rechaçada. Agora é a chance do contra-ataque do Flamengo. Bola pro Cássio. O Edilson se manda pela esquerda. Cássio tocou nele. Cássio já passou. O Edilson prefere partir no lance individual. Vira o jogo. Tocando na direita pro Reinaldo. O Alessandro passa. O Reinaldo domina. Faz o cruzamento. Fechou outra vez a defesa do Palmeiras para tirar com o Arce. Marcos pega o chute do Cássio. É ataque aqui, ataque ali. Foram duas boas defesas do Marcos. Mais um gol perdido pelo Petkovic. Agora há pouco o Júlio César salvou o Flamengo no lance do Fábio Júnior. É jogo emocionante em Juiz de Fora em rodada decisiva do campeonato. Vai para a cobrança do escanteio, Petkovic. Lá vem ela. Subiu, tentou a cabeçada o Juan. O time do Palmeiras pega a bola no contra-ataque. Fábio Júnior vai puxando. Jogou na direita pro Tite. Virou o jogo, bateu muito forte na bola. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, original do Brasil. Aí a expressão preocupada, como não poderia ser diferente do Carlos Alberto Torres. Mas ele deve estar pelo menos satisfeito com o desempenho do time até agora. Bolinha na tela, é gol na rodada. Acontece mais um gol em Salvador. Ismanovic empata para o Vitória contra o Atlético Paranaense. 1-1. Agora há pouco o Torres gritando com o time, disse: está indo bem, mas a gente tem que fazer o gol logo. É, não pode dar nenhuma sopa. Boa antecipação do Juan. Trabalhou com o Edilson e parte para o campo de ataque, Juan. Beto tentou o passe. Ficou no meio do caminho, mas voltou para ele. Tá o Edilson bem do lado. O Beto prefere caminhar um pouquinho com a bola. Agora sim com o Edilson. A opção é aqui o Alessandro, mais aberto ainda o Reinaldo. O Reinaldo já fez o sinal para o Alessandro partir. O Alessandro obedeceu, mas o passe não saiu. Magrão domina. Fernando recolhe pelo time do Palmeiras. Aqui o Arce trabalha um pouco mais atrás. A presença do Tite. É o meio-campista que vira o jogo aqui com isso. O Palmeiras deve ter uma grande mudança no seu elenco para a temporada do ano que vem. Tem jogador que já está assumindo que sai. Entre eles o Fábio Júnior, que está em campo, o Donizete. E deve ter mais gente indo embora, né, Talhaferro? Tem sim. Provavelmente os que devem sair são Donizete, Edmilson, Galeano, Juninho, Tuta, Fábio Júnior e Basílio. Por enquanto são os cotados para deixar o Palmeiras no ano que vem. É quase um time. Olha, isso não é uma barca, é um transatlântico, né? E o Palmeiras tem uma situação gozada no campeonato, né? O Palmeiras fez, veja só, Noronha, em 29 pontos, em 13 jogos. Nas 3 primeiras rodadas, o Palmeiras fez 29 pontos. Nas outras 13, 9 pontos. Ficou com 38 e depois de liderar a boa parte do campeonato, está eliminado. O que provocou protesto da torcida, enterro simbólico de jogador, dirigente. Aí vem o Alessandro, é o time do Flamengo chegando. É uma queda brusca, né, de produção. É, olha aí. Vamos ver, ó, ganhou a dividida, impedimento marcado. Saiu um pouco antes o Munhoz. É o que se chama de um balão japonês, aquele balãozinho pequenininho. Sobe de repente, desce de repente também. Vai muito alto e desce também. Sem falar no técnico também, né? O Márcio Araújo hoje faz o último jogo dele como técnico do Palmeiras. Outro treinador será contratado para o ano que vem. Márcio Araújo, que era coordenador da equipe do Celso Rotti, que começou a temporada, quando saiu do Palmeiras o time estava em 5º lugar, agora ocupa a 11ª posição, mas já sem nenhuma chance de passar à próxima fase. Ou seja, o problema parece que não era o Celso Rotti, né?
Talvez não era só ele, ou fosse também, enfim, agora é difícil agora, né, dizer quem era o problema, quem não era o problema. O fato é que houve problema. Tanto é que o time ganhou 29 pontos em 13 rodadas e só 9 em outras 13. Magrão. Ele trabalha com o Arce. O que a torcida palmeirense quer é um time reforçado, renovado e mais forte para a temporada do ano que vem. E no lado do Flamengo, hoje a diretoria anunciou que o Flamengo, escapando do rebaixamento, Carlos Alberto Torres será o técnico do time em 2002. Vamos ver o Palmeiras chegando aqui, mas você viu que já tem uma bolinha, está impedido de novo. O Munhoz tem mais bolinha na tela, tem mais bola na rede, na rodada que define classificados e rebaixados. E é mais um gol lá em Salvador. Outro do Atlético Paranaense. Adriano marcou, o Atlético está na frente outra vez do Vitória. Atlético 2-1. Com essa vitória, o Atlético Paranaense está indo a 51 pontos. Está ficando, por enquanto, na segunda posição do campeonato, já que o Atlético Mineiro está perdendo do São Paulo e o Fluminense está empatando com o Corinthians. No show do intervalo, um show de gols, de lances, botando a rodada em dia para você. Com lances, gols, os 8 classificados, os 4 rebaixados. E o Júlio César sinaliza reclamando de dores. Aquela defesa do Fábio Júnior deixou o goleiro do Flamengo machucado e preocupante a situação. Se o Júlio César não puder jogar, ele está se movimentando aí, está tentando, ver se resiste. A dor é no pé direito, me parece no tornozelo direito. Aí um lance em cima do Edilson, uma falta marcada para a equipe do Flamengo cobrar. O Edilson vai lá para a entrada da área, a barreira do Palmeiras fica um pouco para fora. Tinga voltando ao time do Grêmio. Tinga teve uma contusão séria, ficou muito tempo fora da equipe. Voltando à equipe do Grêmio, Tinga faz 2-0 para o Grêmio. E o Ederson diminui para o Internacional contra o Cruzeiro. E aqui Beto bate falta e bate para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. (25 minutos). 0-0 no Estádio Municipal de Juiz de Fora. O Flamengo jogou 2 vezes aqui este ano no Campeonato Brasileiro. Na abertura do campeonato empatou com a Ponte Preta 0-0 e ganhou do Internacional depois por 1-0. Contando esses 2 jogos ao longo de toda a história, foram 10 partidas do Flamengo aqui, com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Olha, o Flamengo vai fazer o gol! Marcos na jogada do Reinaldo. Que belo passe do Petkovic. Reinaldo ficou na frente do goleiro e perdeu o gol. Marcos fez a defesa. Os 2 goleiros vão brilhando no jogo. Vem o Flamengo com Rocha. O cruzamento do Alessandro agora não saiu. Aquele caminho do Flamengo começa a ficar mais prejudicado, porque o Alessandro está errando os cruzamentos, né, Noronha? Errando os cruzamentos agora. O Flamengo, dependendo de vencer como depende, perdendo as oportunidades que vem perdendo. Pintou bolinha, tem gol na rodada. Gil faz o primeiro do Corinthians contra o Fluminense em São Paulo. Corinthians 1, Fluminense 0. Aqui o Magrão tomou cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo do jogo, dado por camisa número 11 do Palmeiras. Tem o jogador do Flamengo, Beto, caído no meio do campo. Ó, do jeito que está agora o campeonato, nós teríamos nas quartas de final São Caetano e Bahia, Atlético Paranaense e Ponte Preta. Os outros jogos seriam Atlético Mineiro e São Paulo, de novo, né? Estão jogando hoje e jogariam de novo Fluminense e Grêmio. Lembrando sempre que o São Caetano, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro e o Fluminense jogam em casa. A fase será em um jogo único. Se houver empate, os times de melhor campanha na primeira fase, empatando no tempo normal e na prorrogação, se classificam. Não tem jogo de volta. Embora Petkovic trabalhou a bola dentro da área para o Reinaldo, tentou um passe para o Edilson. O corte foi feito. Para o telespectador ter uma ideia, São Caetano pode ser campeão empatando daqui até o fim. Se conseguir 0-0 no tempo normal e na prorrogação, nos 4 jogos que restam, porque na final são 2 jogos, né? Um em cada estádio, em cada cidade de cada time. Não dá pro Beto, já Roma, camisa 18 no Flamengo. É uma perda importante para o time do Flamengo, um articulador da equipe, o Beto.
Vai entrar o Roma, que é o atacante. Enquanto isso, nos outros jogos, rede balançando. O Humberto empata para a Ponte Preta. Ponte Preta e Curitiba vão empatando 1-1 na capital paranaense. Vai chegando o time do Palmeiras. Bola com o Arce. O Flamengo está com 1 a menos nesse instante, porque o Beto se machucou. Está fora do campo. Aí o Munhoz tentando a jogada. Chegou bem na marcação. O Rocha fez o corte. Aí o Fernando dentro da área com um lance perigoso. Acaba explodindo a bola no adversário e ganhando o tiro de meta. Mais gol para você conferir. Leonardo faz o terceiro do Cruzeiro, o segundo dele no jogo. O Internacional vai ficando fora. Carlos Alberto Torres conversa com o Roma e o Beto vai embora. O que houve com o Beto, Renato Ribeiro? Ele sentiu uma fisgada na coxa direita. É uma perda importante, né, Noronha? É um jogador de articulação do time. Quando ele vai bem, normalmente, o Flamengo vai bem. Olha, eu diria que o Flamengo perde um jogador, uma peça importante que deve ter se machucado daquela falta que ele bateu de longe. Forçou demais e deve ter sentido o músculo. E o Vampeta tá sem moral mesmo, né? O Vampeta não ia ficar nem no banco de reservas. O Carlos Alberto Torres disse que era para preservar o Vampeta, a torcida estava pegando muito no pé dele. Ele tá no banco porque pediu para ficar no banco. Mas na saída do Beto, o Carlos Alberto prefere colocar o Roma e traz o Petkovic um pouco mais para o meio do campo. E foi meio constrangedor, Kleber, porque o Vampeta, por iniciativa própria, começou a se aquecer quando o Beto caiu. E o Torres acabou chamando o Roma. É. A vida é uma gangorra. O Vampeta tá na fase de lá embaixo. 12 faltas no jogo. O Flamengo continua sendo um time muito disciplinado no campeonato. Olha que boa bola do Petkovic. Capricha Alexandre no cruzamento. Bola para dentro da área. Tira o Arce. O rebote ainda é do Flamengo com o Cássio. Conseguiu limpar para o Petkovic. Aí o Roma entrou agora no jogo. Tentou o lance individual. O Roma cortou para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Foi bloqueado. A bola volta de novo do Roma. Chegou de ladrão o Claudecir. Contra-ataque do Palmeiras pode ser bom. Bota na frente o Claudecir. Vai embora. Abre pela direita o Munhoz. Pela esquerda o Fábio Júnior. Vem de trás o Fernando. Falta nele. Cartão amarelo por Petkovic. Aí a torcida até gosta do cartão amarelo porque o jogador demonstrou essa vontade, o suor que o jogador do Flamengo precisa ter hoje. E o amarelo bem dado, né, Marcílio? Não há dúvida nenhuma. Não houve violência, maldade, mas foi um antijogo. Ele travou o adversário, que tinha uma possibilidade forte no ataque, muito objetivo do Palmeiras, né? São Paulo mais perto da classificação. Kaká faz o segundo gol no Morumbi. São Paulo 2, Atlético Mineiro 0. Com esse resultado, São Paulo vai a 46 e se classifica. Sem se importar com os outros resultados. Arce bate falta. Tá longe do gol. Hoje no Domingão do Faustão, você vai curtir a animação de Daniel levantando a galera. Hoje às 6 da tarde, no Domingão do Faustão, que tem também a participação especial de Patrícia Pilar. Vai ser uma surpresa atrás da outra. Logo depois do futebol, chegando as atrações de Fausto Silva no Domingão. Chamou a atenção do torcedor no estádio foi que quando levou o cartão amarelo, o Petkovic colocou as mãos para trás e baixou a cabeça no sinal de aquiescência com o cartão. Sinal dos tempos, né? Mas aí não dava para reclamar, né? Vem o Roma. Tentou o lance individual, segurou demais. Passou por um, não passou por outro. O Magrão chegou, Misso afasta. Toque de cabeça do Jorginho. A bola sobra para o Arce. O Claudecir abriu pela direita. O Arce fez um passe milimétrico, virando o jogo até o Fábio Júnior. Bom lance do Fábio Júnior com o Munhoz. Claudecir e Arce pedindo. O Arce lá pela direita. O Munhoz prendeu demais. Agora segura. O Claudecir ficou impedido. Ele toca para o Magrão. Aí sim, o Magrão toca no Arce. Se mexeu o Claudecir. Cássio sai na marcação. Vai sair Júlio César. Vem o cruzamento para a área. Bola perigosa. Afasta o Alessandro. As contusões vão aumentando. O drama do Flamengo em Juiz de Fora. O Beto não conseguiu continuar no jogo. Com uma fisgada deixou o campo. Entrou no lugar dele o Roma. E agora o Júlio César acaba sentindo. Ainda é reflexo daquela defesa que ele fez na jogada do Fábio Júnior. Pé direito machucado. Vai entrar o Klemer no time do Flamengo. É para aumentar o drama, não é? O Flamengo perdeu dois dos seus principais jogadores. O articulador Beto e a grande figura da defesa do time, que é o goleiro Júlio César.
Vamos esperar que quem está em campo agora consiga suprir esse problema, suprir a deficiência do time do Flamengo. O goleiro que entra é experiente, tem 33 anos de idade. O Klemer foi titular até surgir o Júlio César. O Júlio César sai de cabeça baixa, não quis nem dar uma palavra. A imagem dava a impressão de ter sido mesmo um problema no tornozelo do Júlio César quando ele fez a defesa. Olha o Flamengo com o Edilson. Edilson tentou a jogada, o Beto é outro que saiu. 2 jogadores machucados, 2 substituições o Flamengo teve que fazer com 33 minutos. Bolinha pintou, tem gol na rodada. O Bahia faz 1-0 no Sport. Nonato marcou. O Bahia também vai fazendo a sua parte. O Bahia vai se classificando. O Sport já está rebaixado, uma campanha muito ruim do Sport. O Bahia faz 1-0. E o América Mineiro lá em Belo Horizonte contra o Juventude, nesse momento perde um pênalti. Pênalti perdido pelo América Mineiro. Para dar aquele frio na espinha do torcedor do Flamengo. Daqui a pouco tem mais gol da rodada para você conferir. Você viu a bolinha aí na tela, agora tem falta para a equipe do Palmeiras cobrar. A bola para a área, Arce jogou com perigo, Klemer. A primeira dele foi firme. Vamos ver quem balançou a rede. O Cruzeiro, com o Leonardo de novo, hein? 3 gols do Leonardo. 4-1 para a equipe do Cruzeiro. Vê como é chegar na última rodada precisando da vitória, ainda dependendo dos outros. Quer dizer, o Internacional não está fazendo a parte dele, longe disso, perdendo o jogo por 4-1. E os times que estão dependendo de si fazem as suas. O Bahia está ganhando do Sport no Recife e o São Paulo está ganhando do Atlético em São Paulo. Então estão se definindo aí os 2 classificados. Cartão amarelo para o Tite por causa dessa falta aí no Reinaldo. O Marcos vai orientar sua barreira, o Petkovic vai cobrar a falta. Tite e Magrão. E mais o Petkovic receberam cartões amarelos no jogo. O Marcos pede atenção ali para a movimentação da sua defesa. O Fernando e o Rua tá na área. Bola cobrada, Rua subiu! Juan do Flamengo! 35 minutos. Uma das jogadas fortes do Flamengo. O Petkovic batendo na bola com a competência que ele tem. O Juan chegando na área, mostrando ser um zagueiro, um artilheiro também. Foi lá em cima, tocou de cabeça, ganhou o lance do Alexandre e manda a bola para o fundo do gol do Palmeiras. Confira de novo, Juan, camisa 3. Flamengo 1, Palmeiras 0. Os jogadores do Palmeiras reclamam com o árbitro Carlos Simon de que o Juan teria segurado o Alexandre antes de subir para fazer o gol. Renato Marcília e o lance. Veja aí, ó, toda a jogada, ó. A movimentação dos dois, Marcília. Ele se apoia sobre o jogador do Palmeiras para fazer a alavanca e aí ter o impulso necessário para que agora, olha aí. Ele fez a falta realmente. Você achou que ele se apoiou? Eu achei. Ele segura e se apoia para fazer a alavanca e aí ter a altura, atingir a altura necessária para cabecear a bola. Ele deixa o jogador do Palmeiras no chão. Bom, a gente vai ver de novo, vai discutir no show do intervalo, a gente pode discutir se aquele ângulo que mostra a câmera fechada nos dois dá a noção exata. O juiz, com volta atrás, marca o gol. Juan faz 1-0 para a equipe do Flamengo. Foi o primeiro gol do Juan no campeonato. O 24º não é mais o pior ataque, deixa o do Botafogo com 23 gols de Ribeirão Preto. E faz 24 o time do Flamengo. A torcida canta o hino em Juiz de Fora, o hino do Flamengo. Agora cabe continuar atacando. O Flamengo não tem que, com esse gol, recuar, chamar o Palmeiras. Tem que tentar um segundo gol, continuar atacando até para manter a chama acesa, né? O Flamengo vem jogando melhor, merece essa vitória parcial. 1-0. E aí eu ia te falar agora há pouco, te perguntar, porque o jogo estava aquele jogo maroto, né? O Flamengo atacando, gols perdidos. E de vez em quando o Palmeiras encaixava um ou outro bom contra-ataque. Esse gol dá uma aliviada. Dá, e o Flamengo perdeu mais oportunidades que o Palmeiras. O Flamengo perdeu 2 claríssimas.
Jackson diminui para o Internacional, o jogo com o maior número de gols, já 6 marcados lá em Belo Horizonte. Cruzeiro 4, Internacional 2, o Cruzeiro eliminado e o Internacional também está ficando fora com este resultado. Porque o São Paulo, aí mesmo que ele estivesse ganhando, o São Paulo está ganhando, o Bahia está ganhando, São Caetano, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Ponte, São Paulo e Bahia estão se classificando para a próxima fase do campeonato. E o Flamengo está escapando. O Flamengo está respirando. Está indo para 29 pontos, ficando sem nenhum problema em relação ao descenso, se mantiver a vitória. Aí não se importa com o Botafogo de Ribeirão Preto, com o América ou com o Santa Cruz. Santa Cruz está ganhando do Guarani 1-0. O Botafogo de Ribeirão está perdendo para o Gama 1-0. E o América vai empatando com o Juventude 0-0. Já tem o show do intervalo, tem o show de gols, de lances, tudo sobre a rodada para você. 38 minutos e meio. Arremesso lateral para o time do Palmeiras. Vai dominando aqui na defesa o Alexandre, tocou no Fernando. O apoio do Arce. Lançamento lá para dentro da área, corre o Munhoz. Dá para evitar a saída, ganha o escanteio. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Aí o goleiro Klemer, que entrou no lugar do Júlio César, que se machucou. Se machucaram 2 dos principais jogadores do Flamengo no primeiro tempo. O Júlio César e o Beto. Bate escanteio o Arce. Ameaçou sair o Klemer, não dava para ele. Agora sim vai ficar com ela. Aqui em Juiz de Fora, além dos jogos do Campeonato Brasileiro, as 4 vitórias, os 4 empates e as 2 derrotas que o Flamengo teve, foi aqui que o Zico fez a última partida oficial com a camisa do Flamengo, numa goleada por 5-0 contra o Fluminense. Um dos gols marcados pelo Zico. Para a torcida do Fluminense não é uma boa lembrança, mas para a do Flamengo, que está no sufoco, lembrar do Zico acaba sendo uma certa força. Vem embora o time do Flamengo. Vem o Rocha. Toca a bola para o Edilson. A torcida do Flamengo não quer o time encolhido, grita mais um. Palmeiras é que se encolhe, vai para a defesa. Vem o Reinaldo, domina. Faz o trabalho com o Roma. O Reinaldo já abriu. O Roma tentou a jogada individual. Ficou no chão. O Fernando chegou forte. Não houve absolutamente nada. Palmeiras com um jogador a menos em campo. O atacante Munhoz está sendo atendido fora do gramado. Esse aí foi o lance, Marcílio. E a diferença de tamanho, né? Do Fernando para o Roma. No entrechoque entre ambos, cai o Roma, né? O futebol é um esporte de contato pessoal. Nem todo contato é falta. Né? E o Roma às vezes faz uma firula, joga o corpo ali. Tomou o tranco e ficou no chão. Munhoz machucado, é sempre preocupante. O Munhoz teve uma contusão séria no joelho. Não vai dar para ele, não. Fora. O Juninho já está por aqui. Os médicos do médico Marcelo Saragiotto já avisou ao Márcio. O Juninho vai entrar no Palmeiras daqui a pouquinho. E no lance anterior, depois de uma entrada no Fábio Júnior, Jorginho ganhou o cartão amarelo. Que primeiro tempo para os treinadores, hein? Em relação às contusões. 3 jogadores sendo substituídos. Aí o momento em que o Jorginho ganhava o cartão amarelo do Carlos Eugênio Simon. 41 minutos. Vai saindo o Palmeiras com o capitão do time, Fernando. Palmeiras está com um jogador a menos. O Juninho vai entrar daqui a pouquinho. Fernando vai segurando. Magrão vem de trás. Olhou para a esquerda onde está o Mício. Preferiu o toque mais curto. Com o Fernando. Foi falta. Falta, jogo parado. Falta do Petkovic. Bola na rede lá em Brasília. Gama 2 com Lindomar. Botafogo 0. O Botafogo já vai ficando fora do páreo, completamente fora do páreo. O Botafogo de Ribeirão Preto vai caindo. O Júlio César tirou a camisa, tirou a chuteira, está sendo exatamente atendido no tornozelo, tratando o tornozelo direito, com a bolsa de gelo ali. Terminou o primeiro tempo, América e Juventude 0-0. Com essa queda do Botafogo de Ribeirão Preto, as chances, vamos ver essa jogada aí do Fábio Júnior. Boa bola no meio para o Juninho, que acabou de entrar, acabou batendo muito forte. Acabam aumentando as chances do São Caetano disputar a Liga Rio-São Paulo.
porque um dos critérios, uma das exigências para se disputar o Rio-São Paulo, essa nova liga, é que o time tivesse na primeira divisão do Brasileiro. Com o Botafogo caindo, a justiça acaba se fazendo com a presença do São Caetano. Concordo com você inteiramente. São Caetano merece estar em qualquer liga de primeira divisão. Cruzamento para a área, o Marcos vai ficar com ela. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel, sua única empresa de telecomunicações. O Noronha é um time que entra na última rodada 10 pontos à frente do segundo colocado. Tem algum valor, né? E que faz 2 brilhantes campeonatos brasileiros seguidos um do outro. Tem um belo estádio, tem um belo trabalho. Eu acho que o São Caetano tem que ficar na primeira divisão, seja ela composta por quem for. Claro, nada contra o Botafogo de Ribeirão. Não, evidente. É uma pena para a torcida de Ribeirão Preto, um time tradicional como o Botafogo, que também já brilhou no futebol de São Paulo, cair. Isso são coisas do futebol. Agora, com ou sem o Botafogo, tinha que ter um lugarzinho ali para o São Caetano. O Alessandro sente dores na virilha. Que bruxa é essa que está rondando o estádio aqui para os jogadores? Olha, mão na virilha, e virilha é um local complicado quando o jogador sente amador para recuperação rápida. Vai trabalhando o Alessandro com o Edilson. Ele rolou a bola para o Alessandro, tentou chegar, ficou no chão, não houve nada. A bolinha indica, informa que tem mais um gol na rodada. E você confere, o gol acontece lá em Porto Alegre. Fábio Baiano aumenta para a equipe do Grêmio. Grêmio 3, Portuguesa 0. O Grêmio que está indo uma sequência de maus resultados, 5 jogos sem vencer, contando as 2 partidas da Mercosul. Foi eliminado pelo Flamengo no Olímpico. Já teve gente que começou a contestar o Tite. Era gênio outro dia, contestado agora. São essas coisas que acontecem no futebol. Mas de todo jeito, o time está ganhando hoje. Com essa vitória vai chegando bem na parada. Vai ficando na classificação com 47 pontos. O Gama faz o 3º gol. Acabou o primeiro tempo, 3-0 para o Gama contra o Botafogo, mandando praticamente o Botafogo de Ribeirão Preto para a segunda divisão. Vamos ver o resultado daquela pesquisa que a gente fez pela internet, para você que está acompanhando o jogo, perguntando se os jogadores que ficam 3 meses sem receber salário estão certos de recorrer à justiça para ficar com o passe. O resultado: 69% acham que sim, 31% acham que não. A maioria, claro, admitindo o direito do jogador de ir buscar os seus interesses na justiça. Ninguém está indo por ser antipático ao diretor, é porque não está recebendo, né? Está atrás dos seus direitos, é isso. Qualquer trabalhador tem isso. Tem direito de recorrer à justiça. Aqui teremos 2 minutos de acréscimo. Aquele 3º gol do Gama foi marcado pelo Mauro lá em Brasília, no Distrito Federal. Aqui vamos a 47 minutos. O Flamengo bate falta com o Petkovic, bola para dentro da área. Subiu e afastou o Alexandre na defesa do Palmeiras. Fábio Júnior e Jorginho disputaram a bola. Ela fica com o goleiro Marcos. No limite, a aventura continua. Hoje, depois do Fantástico. E daqui a pouco, no show do intervalo, um show de gols. São Paulo está se classificando para a próxima fase. Vai ganhando do Atlético Mineiro por 2-0. Bahia também está se classificando, vencendo o Sport no Recife por 1-0. Vão acabando as esperanças de Internacional e Goiás. América, Santa Cruz, Botafogo de Ribeirão estão caindo. O Sport já está rebaixado. Que pena o futebol pernambucano nesse campeonato. O Náutico acabou eliminado na segunda divisão, não conseguiu passar para o quadrangular. E o futebol pernambucano vai ficar sem nenhum representante no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Pernambuco que tem o Sport considerado o campeão brasileiro de 1987. Aí o trabalho do Fábio Júnior aqui na esquerda para o Mício. Vai bem o Mício. O corte foi feito. Caxias, Avaí, Figueirense e Paysandu estão brigando por 2 vagas da primeira divisão. 2 de Santa Catarina, um do Rio Grande do Sul e um de Belém do Pará. Roma, vai embora o time do Flamengo. Bom o corte do Alexandre. No rebote o Edilson se esticou, se esforçou, mas caiu e Carlos Eugênio Simon apita. Fim de primeiro tempo aqui em Juiz de Fora.
Primeira parte do sufoco do Flamengo. Passou. 1-0, o Flamengo está na frente. Com 11 finalizações contra 7 do Palmeiras. Renato Ribeiro, Mauro Taliaferri, os repórteres da Globo. Ouvir o autor do gol, Juan. O gol mais importante da minha vida. Juan, um gol que pode ser o gol do alívio do Flamengo. Espero que seja outro. Acho que é importante que a gente faça mais um gol aí para ficar mais tranquilo. Mauro Taliaferri, saber do Alexandre o que aconteceu no lance do gol do Flamengo. Eu ia pôr uma plaquinha no bolso aqui escrito, eu já sabia. Só isso. Eu ia colocar pra... Eu esqueci, pena que eu esqueci. Ele apoiou em você. Isso é absurdo, rapaz. O cara com as duas mãos no meu ombro. Não deu como eu sair do chão, fez o gol. Mas era isso mesmo que eles queriam. E tá, o árbitro tá agora 1-0 pro ar. Reclamação do Alexandre, Kleber. Reclamando desse lance aí. Daqui a pouco o Renato Marcília vai conversar. Claro que a reclamação do jogador às vezes é feita num tom acima. 1-0 para o árbitro, é isso que eles queriam. Nesta última rodada do futebol brasileiro, nessa última rodada do campeonato do ano de 2001. Vai começar o segundo tempo aqui no Estádio Municipal de Juiz de Fora. O Flamengo vencendo por 1-0. O Flamengo que já precisou fazer 2 alterações no primeiro tempo. Machucados Beto e Júlio César foram substituídos pelo Roma e pelo Klemer. E o Palmeiras precisou tirar o Munhoz, também machucado, e colocar o Juninho. A bola está em jogo, está rolando para o segundo tempo. São mais 45 minutos para a torcida do Flamengo espantar o sufoco. E para o torcedor do Palmeiras se despedir do seu time na temporada de 2001, ver o que o Palmeiras consegue fazer. Bom, ninguém deve ter mexido, dada a onda de contusões que assolou o primeiro tempo. Renato Ribeiro e Mauro Taliaferri. O Flamengo não mexeu. O Alessandro, que saiu com dores na virilha, tomou uma injeção no vestiário e disse que vai tentar ver se aguenta ficar pelo menos uma meia hora em campo. Palmeiras também não mexeu. Palmeiras que tentava uma arrancada agora com o Tite e sofreu a falta. Aí o doutor Runco, médico do Flamengo e da seleção brasileira, conversando com o Carlos Alberto Torres. Bola lançada para o Juninho. Ele domina na direita do ataque do Palmeiras. Tentou o cruzamento. Chegou na marcação o Cássio. O Flamengo tem dia 12 e dia 19 de dezembro. As 2 partidas finais da Mercosul. O Flamengo tentando o bicampeonato da Mercosul. Primeiro jogo no Rio. Segundo na Argentina contra o San Lorenzo. Flamengo que foi campeão carioca. Campeão da Copa dos Campeões. Pode ser campeão da Mercosul. E está escapando do rebaixamento. 3-1 para o Atlético Paranaense com o Adriano marcando lá em Salvador. O Atlético Paranaense vai se garantindo, hein? O Atlético Paranaense vai sendo o segundo colocado. Marcelo Silva diminui para o Santos na Vila Belmiro. Santos 1, Vasco 2. São Caetano e Atlético Paranaense com campanhas belíssimas. Vão sendo os 2 primeiros colocados do campeonato. Mudando os nomes dos times que lideram os campeonatos no futebol brasileiro, o que também é muito saudável e serve para os chamados grandes aí, que eles se coçem, né? Porque a moçada tá vindo e tá vindo bem, e isso é muito bom. Parabéns ao São Caetano, ao Atlético Paranaense. Aí a bola dominada pelo Petkovic. A bolinha já tá pintando, a bolinha veio com tudo nesse segundo tempo, hein? São os gols saindo na rodada. O Santos empata o jogo com o Valber. O velho Valber empatando o jogo. E o Márcio faz 1-0 para o Paraná contra o Goiás. Santos empatou 2 gols relâmpagos, 2-2. E o Márcio faz 1-0 para o Paraná contra o Goiás. O Goiás também precisava vencer para ainda sonhar com a classificação. O Inter e o Goiás, que precisavam de vencer e ainda torcer para tropeços do São Paulo e do Bahia, não estão ganhando, e o São Paulo e o Bahia estão vencendo. Só 0-0 na rodada. O jogo América e Juventude é o único 0-0 da rodada. Vai embora o time do Flamengo com o Fernando. Boa bola enfiada para o Roma, ele tentou correr, apostar corrida com o Misso. O Misso saiu lá da esquerda e veio aqui na direita fazer o serviço na defesa do Palmeiras. Arce trabalha com o Juninho. Acabou jogando pouco nesse segundo semestre o Juninho. Em determinado momento foi um dos principais jogadores do Palmeiras. Juninho não faz um gol desde o dia 28 de novembro do ano 2000, um pouquinho mais de um ano.
Um ano sem fazer gol e nesse um ano também jogou pouquinho, né, Teleferro? Olha, neste ano de 2001 ele participou em 37 jogos. Olha o time do Flamengo chegando, golaço! Golaço Roma do Flamengo! Chegando a 4 minutos do segundo tempo. Roma faz um belíssimo gol. Recebeu do Petkovic. Saiu do Magrão. E bateu firme de pé esquerdo. Veja outra vez por outro ângulo. Gol de atacante, né? Bota na frente. Consegue ficar em pé depois da chegada mais forte. E fuzila o canto esquerdo do goleiro Marcos. Mandando uma homenagem aí para Marcela. Roma, camisa 18. O Flamengo agora respira ar puro no Campeonato Brasileiro. 2-0. Vibra também o Júlio César. E o grande mérito do Roma foi não cair ao receber a falta. Ele, ao invés de cavar a falta, ele prosseguiu, bateu forte e fez o gol. E com o gol, com os 2-0, o Alessandro disse que não dá mais, né, Renato Ribeiro? Isso, ele saiu e Isael, camisa 14, já está em campo. Ele também é lateral direito. Terceira alteração feita pelo Flamengo, às 3 por causa de contusões. Olha o Reinaldo arrancando para o contra-ataque, joga para o Edilson. Chega bem o Leonardo travando. Às vezes eu acho o Roma, Noronha, um jogador que faz um pouco de firula, dá uma dançada. Essa história de que parece o Romário, dá a impressão de que às vezes ele quer fazer igual ao Romário. Mas dessa vez ele fez uma jogada objetiva de atacante bom. Dessa vez ele fez como o Romário. Aí a bola dominada pelo Claudecir. Vem tentando o lance, o time do Palmeiras perde por 2-0. O Flamengo vai se classificando, vai se livrando do rebaixamento. É quase uma classificação, né? Como o Carlos Alberto Torres falou no começo do jogo pro Renato. Não é uma final, mas é importante como. Márcio faz o segundo gol do Paraná contra o Goiás. 2-0 para o Paraná. Vão se definindo os classificados e os rebaixados no Campeonato Brasileiro. O Paraná vai ganhando do Goiás por 2-0. O Cruzeiro está ganhando do Internacional por 4-2. Ou seja, estão sendo eliminadas as chances de Goiás e Internacional. Aí o Carlos Alberto abraçando carinhosamente o Alessandro, que sai do campo machucado com os 2-0. E o Isael entrou no lugar dele. Mas enfim, Goiás e Internacional vão ficando sem chances, até porque São Paulo e Bahia estão vencendo e os 8 vão sendo definidos. Aqui a cobrança de falta. Klemer. Volta o rebote, é do time do Palmeiras. Fernando colocou de novo o Arce no lance, cruzamento é perigoso. A bola cai lá atrás do Klemer, tá viva dentro da área. Klemer! Dá um tapa na bola e evita o gol do Palmeiras. Olha o lance, ó. Subiram Claudecir e Alexandre. Subiu o Magrão, não conseguiu cabecear pro gol. Quando o Fábio Júnior chegava, um tapa na bola do Klemer. Bola para longe do gol e ele vai embora de novo para fazer a defesa. Pegou, largou. O juiz parou e marcou falta. O juiz marcou a falta em cima do Klemer. Bom, ontem aconteceu o sorteio para a Copa do Mundo, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. E nesse segundo tempo, a nossa pesquisa, o nosso convite para que você participe com a gente da transmissão é exatamente sobre a Copa do Mundo. Qual o adversário mais difícil para o Brasil na primeira fase? O Brasil pega a Turquia dia 3, depois dia 8 pega a China e no dia 13 pega a Costa Rica. Todos os jogos no mês de junho. Qual o adversário mais difícil? Visite a página da Globo na internet e dê a sua opinião. Turquia, China ou Costa Rica? Que sorteio foi esse para o Brasil, hein? A Argentina ficou só com Nigéria, Inglaterra e Suécia. Só. E o Brasil ficou com a Turquia, a China e a Costa Rica. Agora, importante lembrar, né? Quem vai fazer o grupo fácil é o futebol da seleção brasileira. Não deitemos numa rede para descansar, porque a primeira fase vai ser moleza. Porque a Croácia também era moleza na Copa da França. E foi terceiro colocado. Era quase como a Turquia, ninguém sabia nada da Croácia. Hoje sabe-se que a Turquia é um time que mandou V5 na Áustria, que tem equipes chegando aí a finais de Copas Europeias, a fases importantes de Copas Europeias.
Então vamos trabalhar como se a gente fosse pegar a Inglaterra, Nigéria e a Suécia. Que tal? 8 minutos e meio. Robson faz o 4º gol do Gama, lá em Brasília. Vem a cobrança da falta. Klemer faz a defesa. O Gama vai enterrando de vez o Botafogo, que fez uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro. O vice-campeão paulista desse ano. Também descendo a ladeira no Campeonato Brasileiro. E vai caindo para a 2ª divisão o Botafogo. 4-0 para o Gama lá. Aqui Flamengo 2, Palmeiras 0. Você acha que a Turquia vai ser o adversário mais difícil, Noronha? Ou aposta aí numa surpresa de China, Costa Rica? Não tem adversário difícil no grupo do Brasil. Nenhum é difícil. Mas não pode achar isso e não trabalhar, né, Noronha? Kleber, meu problema é analisar. O do Vinícius Felipe Scolari é dar ao time dele a consciência do que tem que fazer em campo. Agora, que não tem nenhum, não tem mesmo. É aí que o Brasil, então, faça isso. Faça o grupo ser fácil. Vem embora o time do Flamengo. Aí recebendo o Petkovic. Trabalhou na esquerda com o Rocha. Ele trabalha outra vez com o Petkovic. O time do Flamengo toca a bola. Vamos chegando a 10 minutos. O Flamengo vai vencendo por 2-0. Vai fazendo a sua parte depois de não ter feito direito sua lição de casa durante todo o campeonato. Vai passando ali no limite, né? Com 5,5. Tenta o Reinaldo chegar na linha de fundo, faz o cruzamento. Ganha o escanteio. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, sua vida fica mais simples com Itaú Bankline. Vai para a cobrança de escanteio o time do Flamengo. O Marcos marca a posição de todo mundo ali dentro da área. Foi um gol de cabeça do Juan que abriu o placar para a equipe do Flamengo. O time já fez 5 gols de falta, 5 gols de cabeça no campeonato com esse do Juan do primeiro tempo. Vem a bola viajando. Afastou o Alexandre. O Flamengo ainda insistiu. O Marcos ficou com a bola sem maiores dificuldades. Está tendo dificuldade para soltar a bola, porque o Leonardo não deixa, o Reinaldo não deixa. Bolinha na tela, bola na rede. Fernando Diniz, ex-jogador do Corinthians, empata o jogo. O jogo está sendo disputado em Limeira, no interior de São Paulo. Fluminense empata 1-1, Corinthians e Fluminense. Fluminense já classificadíssimo, é um dos 4 primeiros. Vai ter vantagem nas quartas de final. Jogo único, sempre na casa dos times que se classificaram nas 4 primeiras posições. Impedimento agora do Claudecir. Nunca é demais lembrar, né? Os 4 primeiros jogam em casa nas quartas de final. É jogo único. Se houver empate e prorrogação, se houver empate, se classifica o time de melhor campanha. Não há decisão nos pênaltis. A torcida está aplaudindo a ela mesma, porque rolou uma ola aqui no Estádio Municipal de Juiz de Fora. A torcida gostou do resultado e está festejando. A torcida do Flamengo em Juiz de Fora está cantando como se o time tivesse feito uma grande campanha, porque está tirando aquele peso do ombro do rebaixamento, que foi a pior coisa que aconteceu com o Flamengo. Foi a coisa mais importante que aconteceu para o Flamengo nesse ano, que mais marcou o Flamengo, mais do que os títulos, mais do que a chegada à final da Mercosul. Esse sufoco para fugir do rebaixamento marcou demais o torcedor do Flamengo. A sensação talvez não seja de alegria, né? Seja de alívio. Amanhã acorda todo mundo bravo. Foi uma campanha horrorosa, mas pelo menos acorda na primeira divisão. Isso, o resultado sendo mantido como está, os outros resultados da rodada sendo mantidos conforme eles vão acontecendo. Aí o Petkovic vindo buscar o jogo. Bola trabalha com o Fernando aqui na quarta zaga. O Cássio abre na esquerda. O Arce se adianta para dar o combate no Cássio. E o time do Flamengo vai tocando bola. O time do Flamengo também não quer se arriscar. Fica tocando bola de pé para pé, sem forçar muito as jogadas. Agora a falta cometida pelo Leonardo em cima do Edilson. E agora há pouco o Carlos Alberto Torres deu uma bronca no Gandula, que devolveu a bola muito rápido para o campo e disse: por que essa pressa? Por que essa pressa? Santa Cruz faz o segundo gol contra o Guarani. E o América abre o placar com Somália.
em Belo Horizonte contra o Juventude. Agora todos os jogos com gols. O América vai ganhando, o Santa Cruz vai ganhando. Ou seja, o Flamengo não pode cochilar aqui, tem que segurar esse resultado positivo. Porque aí anula, né, as vitórias do América e do Santa Cruz. Vem embora o time do Palmeiras com o Fernando. O Fábio Júnior disparou lá pela esquerda, a bola para ele. O Juninho encosta, o Fábio Júnior prende, o Juan sai na marcação. O Fábio Júnior acaba passando a bola para o Jorginho. Daqui a pouco, logo depois do futebol, as atrações do Domingão do Faustão. Tem os sucessos de Simone, a presença do Luciano Huck, participação especial de Patrícia Pilar. Tem ainda Daniel levantando a galera, logo depois do futebol. O Domingão do Faustão. São 14 minutos e meio do segundo tempo aqui em Juiz de Fora. Vem embora Arce, é o time do Palmeiras chegando. Pela meia o Fernando. Encara a marcação do Petkovic e faz a falta. Petkovic está fazendo bastante falta hoje. É uma prova de que ele está ajudando o time na marcação, principalmente depois da saída do Beto. E também é uma prova de que ele não sabe defender, né? Balançou na frente dele, faz o drible e toma falta. O Magrão vai lá para dentro da área, espera o cruzamento do Arce. O Klemer arruma uma barreira ali, são 15 minutos agora. Partiu Arce para a bola, lance perigoso. Passa a bola por cima do gol. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Vamos ver o terceiro gol do Atlético Paranaense, que está ganhando do Vitória da Bahia. A gente continua mostrando os gols que vão saindo na rodada. O gol foi marcado pelo Adriano, já fez 2 no jogo. Esse de cabeça, Atlético 3, Vitória 1. O Atlético está indo a 51 pontos. O Atlético Mineiro está ficando com 49, o Fluminense está indo a 49 e o Atlético Paranaense está sendo o segundo colocado no campeonato. O São Caetano é o primeiríssimo. Se manda o time do Flamengo pela direita com o Israel. Prepara o cruzamento para a área, bateu mal na bola. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, original do Brasil. O torcedor do Flamengo ainda dá uma coçadinha na cabeça, mas certamente é uma cabeça morna agora, já não é tão quente. O que ficou quente é a cabeça do torcedor do Flamengo durante todo o campeonato. Vem embora o Flamengo. Israel faz o cruzamento para a área. A bola cai aqui do lado esquerdo, afasta o Alexandre. O Fábio Júnior tenta puxar o contra-ataque para o time palmeirense. Aí o Juninho dominando. É o Fábio Júnior de novo no meio, a opção. Ele segura, faz a jogada com o Juninho, de novo para o Fábio Júnior. Corte feito pelo Fernando. Terminou na Vila Belmiro, o jogo que começou às 3h30 da tarde, o único que começou às 3h30. Santos 2, Vasco 2. Os dois times fizeram campanhas bem discretas no campeonato. Terminam com esse 2-2. O Vasco termina com 36 pontos. O Santos termina com 36 pontos no campeonato. E o Vasco da Gama termina sua participação com 39 pontos ganhos. O Juan e o Jorginho discutiram agora há pouco. O Carlos Alberto Torres chegou a gritar, dizendo que o inimigo está do outro lado. Discutiram muito, Juan e Jorginho. Quando o ambiente não é... Claro que discussão dentro do campo acontece, mas quando o ambiente não é dos mais felizes entre qualquer trabalhador, né? O resultado não pode mesmo ser o bom. Quer ver? A gente tem a imagem. Olha o bate-boca do Juan e do Jorginho, que fez o Carlos Alberto interferir e lapidar a frase, né? O inimigo está do outro lado, o inimigo é o outro. Aí o Flamengo vem jogando com o Fernando. O lançamento é feito pelo Reinaldo, ele não conseguiu dominar. Claro, só para concluir que discussão dentro do campo é absolutamente normal. Quando a fase não é boa e publicamente todo mundo sabe que há divisão dentro do grupo, qualquer discussão acaba se transformando num grande problema. Misso. Lá vai ele embora. Olhou aqui para o meio, não conseguiu dar velocidade no lance. Toca no círculo central para o Magrão. Magrão para o Arce de primeira. O bom toque do Arce para o Juninho.
O time do Palmeiras chega com perigo, vai para o cruzamento. Antes do Fábio Júnior, o corte do Juan. Volta o Palmeiras, tentou o Magrão repor a bola dentro da área. Não deu certo. Aí o contra-ataque começa com o Roma. O autor do segundo gol do Flamengo, Roma. Um de Juan no primeiro tempo, com uma falta em cima do Alexandre que o juiz não deu. E outro do Roma no segundo tempo. O Flamengo vai ganhando por 2-0. O Roma que homenageou a Marcela, que é a filhinha dele, que nasceu há pouco menos de um mês. Parabéns para o Roma, para a esposa dele. Muita saúde e muito sucesso para Marcela, a filhinha do Roma, que ganhou uma homenagem do papai no jogo de hoje, o segundo gol, e um belo gol do Roma. Aí o Edilson sai pela direita, consegue escapar da falta. Ia dar um rapa nele ali o Misso. Flamengo toca a bola, Rocha. Roma disparou o Edilson, o Roma segurou um pouco, o Israel trabalha. Vai tocando o time do Flamengo. Roma tentou partir para o lance individual, acabou fazendo a falta. Vamos ver 2 gols que o Paraná fez contra a equipe do Goiás. O Paraná marcou 2 gols com o Márcio. Está vencendo por 2-0, está tirando qualquer possibilidade do Goiás chegar à próxima fase. Veja aí o primeiro gol do Márcio. Chute que entra no canto direito. E o segundo, depois de um cruzamento. E ele concluiu de cabeça. A gente vai mostrando para você os gols da rodada. Sempre rápidos os lances concluídos e mostrados para você aqui na tela da Globo. O Carlos Alberto Torres está dando bronca aí, Renato. Na verdade, estava dando bronca no Gandula novamente. Ele acha que o Gandula está com muita pressa para repor a bola. Aí já vai parte de uma certa manha. Que não resolve muita coisa, né, Marcília? Vai dar bronca no Gandula. Não é no Gandula que ele tem que dar bronca, né? Não vai alterar nada essas alturas, né? E o Gandula está fazendo o trabalho dele corretamente, né? Ele não está ali para trabalhar para o Flamengo nem para o Palmeiras. Trabalhar para o jogo. Como o Flamengo está fazendo o trabalho dele, o Gandula também. Aí o Fernando protegendo bem a chegada do Juninho e o Klemer fica com a bola. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. Agora, nitidamente, o Flamengo está jogando mais lento para fazer o tempo passar. Considera que a vantagem de 2 gols é suficiente. É, outro ritmo do Flamengo no segundo tempo. É sempre bom lembrar, né, que o Flamengo andou padecendo aí nas últimas partidas de um desgaste físico muito grande nas segundas etapas dos seus jogos. Tanto é que quinta-feira lá em Porto Alegre, no jogo da Mercosul, na semifinal, tocou bem a bola no primeiro tempo e conseguiu aguentar o ritmo a partida inteira e ganhou a classificação nos pênaltis. Hoje está um sol poderoso aqui em Juiz de Fora. Bola com o Edilson. Tenta partir para cima da marcação do Leonardo. Bom cruzamento, olha o terceiro gol! Que furada do Reinaldo! Inacreditável. É a fase, né? Marcou um gol contra o Nacional pela Mercosul, contra o Corinthians pelo Brasileiro. Depois disso não fez mais gol, tá um mês aí sem fazer gol o Reinaldo. Ele que é artilheiro do Flamengo no campeonato com 6 gols e perde esse. Nem pelada de casar de solteiro. Olha lá. Nas brincadeiras dessas de casar de solteiro, alguém grita, pega o pé dele lá em cima. Acabou furando o Reinaldo. É uma fase. Ainda assim ele se mantém como artilheiro do Flamengo. Olha aí o time do Flamengo tentando a arrancada. O corte foi feito pelo Leonardo. 22 minutos e meio. Metade do segundo tempo. Tem mais metade de segunda etapa o Flamengo para segurar o resultado e para tirar aquele peso do ombro, para fechar a porta que dava caminho para a segunda divisão. Olha o Fábio Júnior tentando a arrancada. Sofreu a falta, caiu, não deu para ficar de pé. Ainda tentou, mas era impossível. Vem embora o time do Palmeiras. Parte o Tite para o campo de ataque. Rola a bola para o Magrão. Juninho se apresentou. Boa bola do Magrão para o Juninho. Agora o Arce vai para o cruzamento de primeira. Chegou na vontade o Juan, deu o carrinho, interceptou a bola do Arce. Belo trabalho do Juan.
Agora o contra-ataque. O Carlos Alberto ali na beira do campo pede velocidade, pelo menos para puxar um contra-ataque. Não saiu veloz. Essa é a diferença do São Caetano para os outros times. O São Caetano, quando arma um contra-ataque desse, rapidamente chega lá na cara do gol. Claro que nem sempre dá, né? Mas é uma diferença fundamental, que mostra os pontos. 59 pontos tem o São Caetano. Aí o Juninho dominando. Fernando. Toca a bola pro Fábio Júnior. Joga um pouco mais atrás pro Arce. E ele trabalha no meio com o Claudecir. Vem lá na esquerda o Misso. O time do Palmeiras tentando o primeiro gol, tentando apertar um pouquinho o Flamengo. O Misso bate pro gol e Klemer tem trabalho para espalmar. E nem ia dizer que o São Caetano é a 8ª maravilha do mundo. Só é um time que joga com vontade de fazer gol. Marca como tem que marcar e ataca como precisa. Não, estava maravilha, mas é o primeiro colocado. Que a essa altura é mais negócio. Vai para a cobrança de escanteio o time do Palmeiras. Arce na bola. Ela vem fechada, consegue tirar o Cássio, que estava ali protegendo a primeira trave do Klemer. Eu acho que o mérito também maior é que uma equipe que não tem uma tradição, que nem os grandes do futebol, com uma folha de pagamento, deve pagar um jogador do Flamengo. Ganha escanteio o time do Palmeiras. O Klemer está começando a ficar bravo ali com a defesa, está achando que o espaço está sendo criado pelo time do Palmeiras ou está sendo dado pelo time do Flamengo. O Petkovic está batendo uma boquinha ali com o árbitro, Carlos Eugênio Simon. Vem mais uma cobrança de escanteio. É sempre um perigo porque o Arce bate bem na bola. Olha aí, ó. Ela vem cheia de efeito e o Klemer fica com ela. Rocha tocou a bola no Edilson, como pediu o Carlos Alberto Torres, mas não tocou bem, não. Esse é o lance do Petkovic. O Petkovic não fez pênalti no Leonardo, não, Marcília? Fez. Só que o árbitro ficou acompanhando a trajetória da bola, né? Acabou errando o Carlos Eugênio Simon. Aquele bololô lá dentro da área, o Petkovic puxou o Leonardo. E agora o Flamengo vai ficar com a bola. Vamos ver mais um gol da rodada, o gol de empate do Fluminense contra o Corinthians, no jogo que está sendo disputado lá em Limeira, no interior de São Paulo. O Corinthians fez 1-0 no primeiro tempo com um gol do Gil e o Fluminense empatou no segundo tempo. Fernando Diniz fez 1-1. O Fluminense que também está ficando entre os 4 primeiros. Já está, aliás, entre os 4 primeiros. Os 4 primeiros estão definidos. São Caetano, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fluminense. Vai depender só dos resultados para saber quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro e quem vai ser o quarto. Eles levam vantagem nas quartas de final. E quanto mais à frente você ficar, indo adiante no campeonato, continua levando vantagem. Aí o Fábio Júnior segurando a bola. O Tite passa por ele. Tite recebe, tentou fazer a jogada, ficou no chão, segue o jogo. Daqui a pouco tem o gol da rodada. A bolinha já mostrou que tem bola balançando a rede. Aqui o Palmeiras vai chegando. Devagarzinho. Dá pra gente saber quem fez gol na rodada do Campeonato Brasileiro. O Vitória toma o 4º do Atlético Paranaense. Goleada do Atlético Paranaense, do técnico Geninho, também de grande campanha. Kleberson fez o 4º gol. E o Guarani diminuiu em Campinas. Guarani 1, Santa Cruz 2. Aqui o Flamengo vai chegando. Pênalti! Penalidade máxima. Marca Carlos Eugênio Simon, juiz do jogo. Pênalti cometido em cima do Roma pelo meio-campista Tite. Tite nem levanta para reclamar. A olho nu. O lance foi claríssimo. O Flamengo, que não teve nenhum pênalti a seu favor no Campeonato Brasileiro, só fez um golzinho de bola parada numa falta com o Petkovic. Agora o pênalti feito pelo Tite. O Tite que já tem um cartão amarelo no jogo. Será que ele deve ser expulso, Marcília? Veja aí o lance. Penalidade máxima foi clara, ele segura o Roma pela cintura e ficou barato, apenas na marcação do pênalti. Que ele deveria ter recebido o cartão amarelo e, por consequência, o vermelho, por já ter um amarelo a 34 minutos do primeiro tempo. Nem precisa ter o amarelo, ele segurou quando o cara ia fazer o gol. Ia saindo na cara do gol o Roma. Marcos no gol, Edilson na cobrança,
Parte Edilson, pé direito na bola, Marcos! Defende Marcos! O Edilson pega na bola meio estranho, ela não saiu muito forte. Agora, o Marcos vai muito bem para a bola. Goleiro da seleção brasileira se estica todo, abre a boca como é da sua característica e espalma para escanteio, defende o pênalti o goleiro Marcos. Continua sem fazer nenhum gol de pênalti o Flamengo no campeonato. Bate escanteio, Petkovic, Marcos outra vez, dá um soco na bola e joga para fora. É mais um escanteio. E não vale dizer, não adianta marcar porque não faz, né? Foi só o primeiro marcado. Vai para a cobrança Petkovic. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Vamos com 29 minutos e meio. São Paulo e Bahia estão preenchendo as duas últimas vagas que faltavam para que a gente tenha montada a fase de quartas de final do Campeonato Brasileiro de 2001. São Caetano, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Ponte, São Paulo e Bahia. São Caetano e Bahia, Atlético Paranaense e São Paulo, Atlético Mineiro e Ponte Preta, Fluminense e Grêmio. Vão sendo os confrontos. Não são não, não, é isso mesmo. Esses estão sendo os confrontos até agora do campeonato. O Fluminense está empatando, está ainda a 49 pontos junto com o Atlético, mas o Fluminense tem 2 vitórias a menos do que o Atlético Mineiro. Vai embora o time do Flamengo com o Edilson. Tenta se recuperar do pênalti perdido, dá um bom drible, faz o cruzamento, olha a chance do gol, Marcos! Cai bonito para defender a cabeçada do Rocha. Fez a ponte, né? Fez a pose. Só se o Fluminense fizer um gol e ganhar da equipe do Corinthians, é que muda a posição do Fluminense e do Atlético Mineiro. O Fluminense passa a ser o terceiro e o Atlético Mineiro o quarto. Então é isso, São Caetano e Bahia. O São Paulo faz o terceiro gol lá em São Paulo. Júlio Batista aumenta para o São Paulo 3, Atlético Mineiro 0. Petkovic bate falta, rola a bola com o Cássio. Cássio tomou uma trombada do Arce. O Petkovic queria marcar a falta, o Simon não foi na dele não. São 31 minutos passados, vem o time do Flamengo. Tem mais gol para você conferir daqui a pouco na rodada. O Flamengo está tocando bola. Dá pra gente conferir. É o gol do Túlio, que não é o Túlio Maravilha, é o Túlio meio-campista. O Goiás diminui 2-1 para o Paraná. São Paulo, depois daquela sapecada que levou do Vasco domingo, 7-1. Todo mundo ficou em dúvida, será que esse time vai ter força psicológica para se recuperar, ganhar do bom Atlético Mineiro? Está conseguindo. São Caetano e Bahia, Atlético Paranaense e São Paulo, Atlético Mineiro e Ponte Preta, Fluminense e Grêmio. Esses estão sendo os 4 jogos das quartas de final. Uma partida só, hein? Se empatar a prorrogação, se classifica o dono da melhor campanha. Aí vai tocando o time do Flamengo com o Rocha. O Flamengo enfrentar na última rodada, Noronha, um time como o Palmeiras, que teve um momento ótimo no campeonato, 13 rodadas brilhantes, depois 13 rodadas muito ruins, crise, briga com a torcida, acabou sendo melhor. O Palmeiras não está com aquela sede, com aquela fome que dificultaria mais a coisa para o Flamengo? É, porque como eu disse no início, o Palmeiras, qualquer resultado é bom, porque nada influencia na classificação ou no descenso. Então, para o Flamengo foi bom esse adversário. Não que o Palmeiras não tenha lutado, né? Muito ao contrário. O Palmeiras lutou, tentou o gol, perdeu uma chance que acabou até provocando a contusão do Júlio César, que defendeu uma bola. Porque o ritmo do Palmeiras é outro, né?
E a fase do Palmeiras anda tão desfavorável que o time que veio de ônibus aqui para Juiz de Fora teve um atraso de 1 hora na viagem porque um pneu do ônibus furou. Ficaram parados, já pertinho aqui de Juiz de Fora, ficaram parados na estrada. E a volta para São Paulo também é de ônibus, uma viagem 6 a 7 horas. É castigo isso, não? Não, parece que foi problema de voo, né, Tarefa? Não tinha muito voo para cá. Eles não encontraram voo, optaram por vir de ônibus, são 453 quilômetros de viagem. Ou ia para o Rio para vir de carro, de ônibus do Rio para cá. Preferiram vir direto de São Paulo. O Juventude com Ranielli, ex-jogador do Palmeiras, empata o jogo. E a situação vai ficando mais tranquila ainda para o Flamengo com esse empate lá em Belo Horizonte. Por isso você ouve a reação do torcedor do Flamengo aqui em Juiz de Fora. Campanha ruim do América de Minas também. Daqui a pouco tem mais um gol na rodada para você conferir. Agora tem cruzamento do Arce para dentro da área. Bola perigosa, o tapa do Klemer manda para fora. Se é que ela vai sair, não saiu não. É o Gama fazendo 5 a 0 num rebaixado Botafogo de Ribeirão Preto. Falando em gol, vamos dar uma olhada no gol do São Paulo. O terceiro gol do São Paulo do Júlio Batista. 3 a 0 no Atlético Mineiro, Galvão Bueno. Faz abertura para Belletti. Vem chegando o time do São Paulo. A tentativa do Júlio Batista. Ele chegando, bateu. Gol! Belo gol, hein, do Júlio Batista. São Paulo está ganhando por 3 a 0. Está se classificando o São Paulo. 35 minutos. Vai trabalhando bola no campo de defesa o time do Flamengo. Fernando recua para o Klemer. Flamengo, apesar de se classificar, evidentemente que não pode apagar essa campanha. Tem números significativos. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel, sua única empresa de telecomunicações. Portuguesa diminuiu lá em Porto Alegre com o Ricardo Oliveira, que mostra ser um bom artilheiro. A Portuguesa está querendo renovar o contrato dele. Olha o Edilson. E o São Paulo está de olho no Ricardo Oliveira. Edilson teve que driblar também o Simon. Simon foi afastando, foi um zagueiro limpo, hein? Não entrou duro. Ele não sabia para que lado ia o jogador do Flamengo. O Flamengo não sabia para que lado ele ia sair. Que cena. Mas não tinha que ficar tão em cima do lance como ele ficou, né? Tava mal colocado. Exato, o árbitro tem que ficar a uma distância não tão longe que não possa discernir o lance em qualidade e não tão perto que vá atrapalhar a movimentação do jogador, né? Porque numa dessa faz uma falta, hein? O Fernando não gostou nada dessa marcação do Simon. O Palmeiras vai reclamar muito da arbitragem do Simon por causa do gol do Juan, com uma falta no Alexandre, por causa de um pênalti do Petkovic em cima do Leonardo no lance dentro da área do Flamengo. Para a cobrança de falta, o time do Flamengo estão ali na jogada o Petkovic e o Isael. Partiu o Petkovic, rolou, Isael bateu pro gol, o Marcos defende. Vamos responder aquela pesquisa, ver qual foi a resposta dos nossos amigos telespectadores que navegam pela internet. Qual o adversário mais difícil para o Brasil na primeira fase da Copa do Mundo? Vamos ver, a Costa Rica ficou com 27%, a Turquia com 33%. E veja só, a China, estreante em Copa do Mundo, sendo considerada por 40% como o adversário mais difícil que o Brasil vai ter na primeira fase da Copa do Mundo. Talvez seja o medo do desconhecido, né? Dias 3, 5, 3, 8 e 13. 3, 8 e 13 de junho, os jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo do ano que vem. A China com certeza é o país que terá a maior torcida na Copa do Mundo. Há 1 bilhão e 300 milhões de habitantes no país. Haja estádio, hein? Aí o Isael dominando. Tocou a bola na direita para o Roma. Roma tenta puxar o contra-ataque. O Edilson se mandou, ficou impedido. Então o Roma tem que segurar o lance. Segurou a bola.
E aí chegou a marcação do Alexandre, tomando a bola dele. Carlos Alberto Torres não gostou da demora do Roma em definir a jogada. Vem aí o Fernando, vem o time do Palmeiras. Tite vem de trás. Tite limpou e tocou na direita para o Arce. Fábio Júnior. Esses dois times vão ter caminhos diferentes daqui até o fim do ano. O Flamengo ainda tem 2 jogos decisivos na final da Mercosul contra o São Lourenço, dias 12 no Maracanã e 19 lá na Argentina. O Palmeiras sai de férias e prepara uma ampla reformulação. Jogadores devem deixar o time, o clube, outros devem chegar, é claro. Um outro técnico vai ser contratado. Oswaldo de Oliveira, Carlos Alberto Parreira, o Abel Braga. São alguns nomes que estão sendo comentados em São Paulo para que assumam o time do Palmeiras. Todos os 3 estão empregados, né? O Oswaldo no Fluminense, o Abel no Botafogo e o Parreira no Internacional. O time volta a trabalhar no dia 3 de janeiro. Logo depois do Réveillon, começa o ano de 2002. Começa o trabalho em 2002 para o Palmeiras, que bate escanteio com o Arce. Não teve uma boa temporada, não ficou de bem com a torcida e esperam os torcedores verdes melhores dias em 2002. Marcos saiu do gol antes da chegada do Edilson, conseguiu o desvio. O Romário, quando ele faz uma jogada boa, chuta uma bola perigosa, mesmo que ela não entre, ele faz o sinal da cruz. E vários jogadores estão fazendo isso. O Marcos, se não me falhou aqui a visão, ele fez isso depois de salvar a defesa. Olha o cruzamento. A bola saiu, é escanteio. Escanteio que favorece o time do Flamengo. Terminou o jogo em São Paulo. São Paulo 3, Atlético Mineiro 0. São Paulo 46 pontos, classificado. O Bahia está ganhando do Sport por 1-0 e também está se classificando. Até porque, mesmo que ele perca, o Bahia, o Internacional e o Goiás estão perdendo. O Bahia já é o 8º colocado. Os jogos estão chegando ao seu final. O Cruzeiro está ganhando do Inter por 4-2 e o Goiás está perdendo do Paraná por 2-1. É muito difícil uma virada nesses 2 jogos, o que tiraria a vaga do Bahia. Tem gol. Um gol na rodada, saiu lá em Curitiba. O Márcio fez o 3º gol dele. O 3º gol do Paraná. 3 para o Paraná, 1 para o Goiás. Goiás está fora. Vem o Palmeiras chegando, bola com o Fábio Júnior, lance perigoso. Então terminou São Paulo e olha uma mudança na ordem dos classificados. Sai um gol de Alex em Limeira, no interior de São Paulo. O Fluminense faz 2-1 no Corinthians. Vai a 51 pontos e passa o Atlético Mineiro. O Fluminense passa a ser o 3º colocado e o Atlético o 4º. Terminou também América e Juventude 1-1. O América cai. Com 25 pontos o América cai. América, Botafogo, Santa Cruz e Sport, os rebaixados. Não está adiantando nada a vitória da equipe do Santa Cruz sobre o Guarani. Agora uma mudança no jogo, né? São Caetano e Bahia, Atlético Paranaense e São Paulo, Fluminense e Ponte Preta, e Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro contra o Grêmio. E o Atlético Mineiro contra o Grêmio. Era Fluminense e Grêmio, passou a ser Atlético Mineiro e Grêmio, e o Fluminense vai pegar a Ponte Preta. Júlio César já está querendo o fim do jogo, já está comemorando a classificação, ou a classificação, né? Modo de falar, né? Está comemorando, é a fuga do rebaixamento. A sorte do rapaz que errou o pênalti lá no América de Minas Gerais foi o fato do Flamengo ter ganho aqui, né? Olha aí a tabela, ó. São Caetano e Ponte Preta em São Caetano, Atlético Paranaense e Bahia em Curitiba, e os outros 2 jogos, Fluminense e São Paulo. Em São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio.
Fluminense e São Paulo no Rio, né? Porque o São Paulo ganhando vai a 46 pontos. Eu estou me confundindo todo aqui. A Ponte Preta está empatando, está ainda a 45 pontos. O São Paulo está sendo... E a partir de agora, todos que estavam assistindo a classificação do São Paulo, a vitória do São Paulo sobre o Atlético Mineiro por 3-0, passam a acompanhar aqui os últimos minutos do Flamengo contra o Palmeiras. O Flamengo vai ganhando por 2-0 e o Flamengo vai se mantendo na primeira divisão. A Ponte Preta faz 2-1 com Marquinhos no Coritiba. A Ponte Preta passa de novo o São Paulo. Já mudou de novo o adversário do Fluminense, o adversário do São Paulo. Enfim, só mesmo no final da rodada, quando todos os jogos acabarem, né, que você vai ter definição. Ó, São Caetano e Bahia, Atlético Paranaense e São Paulo em Curitiba, Fluminense e Ponte Preta no Rio, Atlético Mineiro e Grêmio. Esses estão sendo agora os confrontos das quartas de final. Bom, a torcida do Flamengo gritou Lé. Sérgio Noronha, claro que gritar o Lé não é para tanto. O Flamengo sofreu 14 derrotas esse campeonato. Em 73 tinha sido a pior campanha com 13 derrotas. O Flamengo respira aliviado, fica na primeira divisão, mas tem que repensar a sua vida. Apesar dos títulos de 2001, alguma coisa se perdeu no meio da temporada. Claro que tem. Agora não é só o Flamengo. Eu acho que o futebol carioca como um todo tem que ser repensado. Porque se o Fluminense está não inteiramente em dia, mas pelo menos... A boa posição do Fábio Júnior não deu para ele. Mas pelo menos parcialmente em dia. Os outros três clubes grandes, que são Vasco, Flamengo e Botafogo, estão muito mal financeiramente, a ponto de não pagar sequer as arbitragens desse campeonato brasileiro. Tem árbitro que trabalhou pagando passagem, estadia e diária, porque os clubes do Rio de Janeiro não pagam o que eles devem, e o Marcílio sabe disso. O que é lamentável. Futebol do Rio, futebol do Brasil, era legal se todos repensassem as suas posições, as suas vidas, né, as suas administrações, começando pela CBF, pela seleção brasileira. Para que a gente tenha um 2002 mais feliz. Bom, resultados que a gente tem já como finais da rodada. São Paulo 3, Atlético Mineiro 0, América 1, Juventude 1, Paraná 3, Goiás 1 e Santos e Vasco, que começou às 3h30, 2-2. E aqui, apita Carlos Eugênio Simon, vibra Júlio César, vibra toda a torcida do Flamengo. Terminou o sufoco, terminou a crise, pelo menos a primeira divisão está garantida. Carlos Alberto abre um discreto sorriso, abraça o Petkovic. O Flamengo saiu do poço, conseguiu ficar em terra firme e continuar na primeira divisão. Agora é pensar na Mercosul, nas duas partidas contra o São Lourenço, tentando, por ironia, conquistar o terceiro título do ano, depois do Carioca e da Copa dos Campeões. Vai tentar ganhar a Mercosul e saiu do sufoco do Brasileirão. Renato Ribeiro, Mauro Talhaferri, os repórteres da Globo. Vou ouvir aqui o técnico Carlos Alberto Torres. Jogaram com garra, com determinação, duas competições. Soubemos separar bem. Eu acho que o Flamengo merece estar na... Aliás, para mim, esse jogo seria uma decisão. O Flamengo está entre os 8. Não sair dessa situação. Mas já que estava, o time lutou, correu, batalhou, está de parabéns. Os jogadores estão de parabéns. Não, eu não jogo. Colocado o Roma no lugar do... Tô ouvindo o Reinaldo. Reinaldo, que lições o Flamengo tira dessa temporada? O Flamengo escapa do rebaixamento, mas não fez uma boa campanha. Humildade, a gente ganhou a Copa de Campeões, relaxou, a torcida sofreu. Primeiro, dar uns parabéns para a torcida, veio aí, incentivou o tempo todo e graças a Deus essa vitória é para ela. Kleber. Ok, Mauro. Vamos ver o segundo gol do Fluminense. Vamos dar uma olhada no gol que o Fluminense marcou lá em Limeira, no final do jogo contra o Corinthians. O Fluminense fez um gol com o Alex, o gol que dá ao Fluminense mais 3 pontos e o Fluminense passa o Atlético Mineiro. Veja aí o gol, ó. O Alex chegando, é novo xodó da torcida, 2-1. Temos como resultados finais, Flamengo 2, Palmeiras 0. São Paulo 3, Atlético Mineiro 0, Corinthians 1, Fluminense 2, Cruzeiro 4, Internacional 2, América 1, Juventude 1, Coritiba 1, Ponte 2, terminou também, Paraná 3, Goiás 1, Grêmio 3, Portuguesa 1, Sport 0, Bahia 1, Vitória 1, Atlético do Paraná 4, Guarani 1, Santa Cruz 2,
Gama 5, Botafogo 0. Santos 2, Vasco 2. São Caetano, vamos ver a classificação. Você tá vendo aí o gol do Juan, com falta em cima do Alexandre. Olha aí, ó, São Caetano com 59 pontos, líder absoluto. Atlético Paranaense com 51, ganha do Fluminense no número de vitórias, é o segundo colocado. Também 51 pontos o Fluminense, 49 e o Atlético Mineiro são os 4 primeiros, os que têm vantagem nas quartas de final. Grêmio 47 pontos, no critério de desempate fica à frente da Ponte Preta também com 47 pontos. São Paulo com 46, Bahia com 45. São os 8 times que vão brigar pela glória de ser campeão brasileiro de 2001. Primeiro campeão brasileiro do século 21. Estão rebaixados. Santa Cruz com 27 pontos, o América com 25, o Botafogo com 25, o Sport com 19. O futebol pernambucano acabou perdendo os seus 2 representantes da primeira divisão. Santa Cruz, América, Botafogo e Sport rebaixados. Os confrontos das quartas de final. Em São Caetano do Sul, a princípio, São Caetano e Bahia. Em Curitiba, Atlético Paranaense e São Paulo. Teremos também no Rio de Janeiro, Fluminense e Ponte Preta. E em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Grêmio. Um jogo só. Os times que jogam em casa jogam por um empate no tempo normal, por um empate na prorrogação e assim se classificariam para as semifinais. Foi assim a última rodada. Você sabe os classificados, os jogos, os rebaixados. E ao longo da nossa programação vai ter a cobertura completa no Fantástico e amanhã no Globo Esporte. Agora, as atrações da pesada chegam na tela da Globo. Agora é hora do Domingão do Faustão com Fausto Silva.